Irmãos, vamos voltar ao texto de Marcos, capítulo 10. Nós iremos ler hoje do versículo 32 até o versículo 45. Marcos, capítulo 10, do versículo 32 ao 45. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui, meus irmãos. Que o Senhor nos conduza no meditar da sua palavra. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Como é que nós podemos conhecer o caráter de uma pessoa? Como é que nós podemos... Leonardo? Poder. Sim, a resposta do Leonardo foi esta: que quando essa pessoa tem poder, quando ela tem autoridade, a maneira como ela age revela o seu caráter. O que mais que nós podemos dizer, meus irmãos? Oi? Convivendo. O que mais? Como é que nós podemos conhecer o caráter de uma pessoa? O bom senso comum nos diz que nós conhecemos alguém pela maneira como ela age, pelas coisas que ela fala, em toda e qualquer situação. E em situações em que ela tem poder, Leonardo está certíssimo ao dizer que, nesses momentos, a pessoa se revela. Uma pessoa revela o seu caráter, nós entendemos, não somente pelas coisas que ela faz
e pelas coisas que ela fala, mas também pelas coisas que ela deixa de fazer e deixa de falar. Será que o que nós estamos dizendo, meus irmãos, tem amparo na Bíblia, ou será que é apenas o senso comum dos seres humanos? Como é que Jesus falou que nós podemos conhecer uma árvore? Pelos frutos. Até nas coisas, digamos assim, da natureza, não é? Nós podemos perceber se uma árvore é boa ou má pelos frutos que ela produz. Nós podemos perceber se, até os animais, se um animal é agressivo ou é dócil, pelo comportamento dele. E a Bíblia diz, nesse particular, ou a Bíblia ilustra isso de várias formas. Quando, por exemplo, está escrito lá no livro de Provérbios: como imagina em sua alma, assim é o homem. Quer dizer, o homem, ele se comporta de acordo com o que vai na sua alma, no seu caráter, naquilo que ele é por dentro. Jesus também falou assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que uma pessoa é por fora, apenas retrata aquilo que ela é por dentro. Bem, meus irmãos, isso é uma coisa, a gente pode dizer, autoevidente. Todo mundo percebe isso. É patente aos nossos olhos, mesmo que às vezes a gente possa querer construir uma narrativa diferente. O comportamento fala mais alto do que as nossas palavras. Bem, aqui nesse texto, mais uma vez, nós somos conduzidos pelo Espírito a contemplar os fatos na vida do maior bom caráter que esse mundo já viu. Estamos falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. E eu digo que aqui nós temos o maior bom caráter que esse mundo já viu, porque as coisas que Jesus falou, as coisas que Jesus fez, são as maiores da história da humanidade. Não só por causa do grande poder de influência de Jesus, mas porque tudo o que ele falou e fez tem uma repercussão que é para a eternidade. E aqui nesse texto, o Senhor Jesus, ele fala a respeito da grande obra que ele veio fazer. No versículo 45, ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele, Jesus, e os seus discípulos continuavam na sua caminhada para Jerusalém. Jesus ia à frente. Os discípulos eram muitos, mais do que os 12 apenas. Mas como diz Lucas, Jesus estava mostrando no rosto uma grande determinação, uma santa ousadia, porque ele sabia das coisas que iriam acontecer lá. E os discípulos, por sua vez, iam caminhando atrás, mas diz aqui Marcos para nós, eles estavam um tanto apreensivos. A gente sabe, mais tarde, lá no Evangelho de Lucas, que quando aqueles dois se encontram com Jesus no caminho de Emaús, eles dizem para Jesus o que eles estavam aguardando acontecer quando chegassem em Jerusalém. Jesus já havia dito a eles, e eles já sabiam, que Jesus era o Cristo. E a esperança deles, então, é que quando eles chegassem em Jerusalém, o que Jesus iria fazer? Ele iria restaurar a casa de Davi e o reino de Israel. Então, para eles, aquele era um momento muito importante. Assim, grosso modo, bem grosso modo mesmo, não é? A gente lê nos livros de história que em alguns momentos da história do Brasil,
as tropas militares marcharam, não é, para certas cidades para tomar o governo. E era mais ou menos isso que os discípulos estavam esperando que acontecesse. O governo romano estava estabelecido, agora Jesus era o Cristo, e quando ele entra em Jerusalém, as pessoas vão gritar: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito, o teu rei vem montado numa jumentinha. Era isso que eles estavam esperando. E então, quando Jesus fala que eles vão chegar lá em Jerusalém, a apreensão dos discípulos é assim: nós estamos fazendo história. Nós vamos entrar para a história, haverá um divisor de águas aqui, entre a chegada de Jesus, antes da chegada de Jesus em Jerusalém, e um depois. Pelo menos foi isso que os discípulos disseram para Jesus lá no caminho de Emaús. Nós esperávamos que o Messias estabelecesse novamente o reino de Israel. E é nesse contexto, então, que os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles se aproximam do Senhor e dizem assim: Senhor, permite-nos que na tua glória nós nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. O texto de Mateus, meus irmãos, ele nos detalha um pouquinho mais. Então eu gostaria que vocês, por favor, mantenham as suas Bíblias aí no texto de Marcos, mas também vamos olhar Mateus, capítulo de número 20. Nós vamos ler os versículos 20 e 21, lá de Mateus. Mateus capítulo 20, versículos 20 e 21. Está escrito assim: Então se chegou a ele, isto é, a Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eu acho muito curioso, meus irmãos, que, assim como nós temos várias vezes destacado, a respeito desse assunto, Jesus já havia falado várias vezes para eles. Já havia ensinado várias vezes, e depois nos dizem tanto o texto de Lucas quanto o texto de Mateus e João, na noite da Santa Ceia, Jesus iria ensinar mais uma vez, porque eles ainda não tinham entendido direito. Tanto nos diz João capítulo 13, que para que eles compreendessem melhor, o próprio Jesus se levantou da mesa, tomou uma bacia com água, colocou uma toalha em volta da cintura e foi fazer o quê? Foi lavar os pés de cada um deles, dizendo que os crentes não devem ser pessoas ambiciosas por poder, porque Ele mesmo, o Senhor Jesus, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, o Filho do homem, não veio para ser servido, Ele veio para servir, e Ele veio para dar a sua vida por muitos. Então, meus irmãos, a gente não precisa dizer que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, já sabiam disso tudo. Mas você vê que coisa curiosa? O texto de Mateus, nos detalhando um pouco, nos diz que quem na realidade falou em nome dos 2 foi a mãe deles. Você já viu daquelas pessoas que pedem para o outro: vai e faz, que não tem coragem de fazer e manda o outro? É porque Tiago e João já sabiam a resposta. Então quem é que vai dessa vez? Vai a mãe falar com o Senhor Jesus. E meus irmãos, quando as pessoas chegam na Escritura e pedem para Jesus para serem salvas, o que Jesus faz? Ele salva. Quando pedem perdão para os pecados, Jesus perdoa. Quando pedem cura, o Senhor Jesus cura. Os oprimidos do diabo são libertos, mas esse pedido que eles fazem para Jesus, Ele não responde afirmativamente, Ele não atende. Como eu estava dizendo, os filhos de Zebedeu já sabiam disso, mas sabe o que acontece? Existe um problema com o ego carnal. E nós sabemos isso de experiência própria. É que o ego carnal não gosta de se submeter
a autoridade do Senhor Jesus. Então o ego carnal insiste. E assim como Jesus vai ensinar para eles mais uma vez, só tem uma solução para a carnalidade: é matando a carne, é crucificando o velho homem. Não tem cura para o velho homem. Ele tem que morrer na cruz com Jesus Cristo, para que ele possa andar, viver em novidade de vida. Então, vamos continuar na resposta de Jesus, conforme ele é dada aqui em Mateus também. Mateus 20, agora os versículos 22 e 23. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E a resposta dele, responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. O cálice, vocês sabem, é o sofrimento da morte de Jesus. Porque, em outro lugar, quando ele vai orar a Deus, ele diz assim: Pai, tudo te é possível. Se queres, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. O cálice é algo que o Senhor Jesus diz, eles iriam beber sim. Vocês se lembram que posteriormente, mais tarde, Herodes, ele não mandou crucificar Tiago, mas ele mandou que Tiago fosse morto ao fio da espada. Vocês também se recordam que João viveu muitos anos preso na ilha de Pátimos por causa do Evangelho, sob as ordens do imperador romano. Então Jesus disse: sim, vocês irão beber o cálice que eu estou bebendo, isto é, o cálice de sofrimento. Vocês também serão batizados com o batismo que eu sou batizado, o batismo do sofrimento ao qual Jesus seria submetido. Mas colocar um à minha direita e outro à minha esquerda, isso eu não posso fazer. Isso é para quem o Pai reservou. Me faz lembrar daquilo que João Batista disse em outra ocasião: o homem não pode receber nada nesse mundo, se não lhe for dado pelo céu. E isso era uma coisa que o Pai Jesus não podia dizer que estava sendo dado para eles. Irmãos, em nossos primeiros estudos, nos primeiros 10 capítulos aqui de Marcos, o Evangelho está nos falando, está descrevendo para nós, principalmente Jesus, como Deus que se fez carne. Ele mostra que aquele ser humano que andou entre nós não era um ser humano qualquer, mas era o próprio Filho eterno do Deus eterno, aquele que tem toda a autoridade sobre tudo o que acontece. Jesus é Senhor dos poderes da natureza, é aquele que caminha sobre as águas, é aquele que tem poder sobre as enfermidades, é aquele a quem os anjos todos se submetem, é aquele que tem a autoridade dada por Deus para perdoar os pecados, para trazer salvação. Isto, Marcos vem enfatizando para nós, à medida em que ele vai contando as histórias sobre Jesus, em todos os seus primeiros 10 capítulos. Agora, nos últimos 6 capítulos de Marcos, nós temos uma ênfase diferente. Aqui, Marcos, ele não vai enfatizar tanto a divindade de Jesus, mas ele vai mostrar para nós a humanidade de Jesus. Ele vai mostrar para nós que esse Deus, a respeito de quem ele fala, se tornou um ser humano tão real, tão perfeito, que foi capaz de morrer ali na cruz. Os homens puderam tomá-lo em corpo e colocá-lo numa cruz. E antes de fazer isso, e é muito importante, Marcos vai dizer para nós que tipo de pessoa era essa que estava sendo colocada na cruz. O maior homem do mundo. Havia 2 grandes razões, segundo a palavra de Deus, pelas quais Deus precisava se tornar
um ser humano. A primeira é que quem pecou lá no Jardim do Éden foi um ser humano. Quem foi condenado à morte foi um ser humano. E agora quem precisava ser castigado era um ser humano também. Assim como todos morrem lá em Adão, diz o apóstolo Paulo, agora em Cristo também serão vivificados. E o apóstolo Paulo também diz assim: só existe alguém que pode nos ligar novamente a Deus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não bastava ele ser apenas um espírito que aparecesse aqui. Não, ele tinha que ser um ser humano. Mas a segunda coisa que a Bíblia diz é que ele precisava ser um ser humano perfeito. Se Jesus morresse na cruz como um pecador, então ele morreria pelos próprios pecados dele. Para ele morrer no nosso lugar, ele precisava ser perfeito. E é por isso que eu quero voltar àquelas primeiras perguntas que eu fiz a vocês. O que revela o caráter de uma pessoa? E nesse caso, o que revela o caráter de um ser humano? O comportamento dele. Através do comportamento de Jesus, nós podemos perceber como ele é perfeito. E aí, meus irmãos, principalmente uma motivação que eu quero destacar hoje. À medida em que caminhamos pelo Evangelho aqui de Marcos, nós enfatizaremos principalmente o aspecto da sua vida que foi dada por nós. Mas hoje eu quero focalizar no caráter de Jesus com um tríplice propósito. Primeiro, que nós vejamos como Jesus é admirável. Segundo, que Jesus, pelo seu comportamento, pelo seu caráter, nos inspire, que ele seja uma razão, um modelo para a nossa vida. E terceiro, admirando Jesus e sendo por ele inspirados, nós aprendamos a fazer como ele, isto é, nós sejamos seus discípulos. A primeira coisa que eu quero destacar é que esse homem de caráter aqui, ele tinha uma fortíssima consciência da sua missão. Jesus sabia por que ele estava nesse mundo. É outra maneira da gente dizer isso. Ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Há milênios que os grandes pensadores da humanidade, os amigos da sabedoria, eles procuram responder, e cada um a seu modo responde, segundo a sabedoria que lhe é dada, algumas perguntas básicas, não é? Quem somos nós? Ou quem sou eu? Da onde eu vim? Para que eu estou aqui? O que será de mim na eternidade? Será que há uma eternidade? Qual é a razão da existência do ser humano? E todos os seres humanos, meus irmãos, carecem de resposta para isso. Cada ser humano precisa que a sua vida tenha sentido. Qual é a razão de eu viver? Será que é apenas comer, beber? Como é que a gente dizia quando era criança? O homem nasce, come, bebe, cresce, fica bobo e casa, e depois morre. A vida humana é isso? Não. A Bíblia diz que o ser humano é muito mais do que isso. E mesmo aqueles que não conhecem a Escritura fazem essa pergunta. Ao mesmo tempo, meus irmãos, em que todos fazem essa pergunta, muita gente passa por esse mundo sem descobrir a sua razão de ser. Para que o homem foi criado? E todos nós, pelo menos a primeira pergunta do catecismo, nós sabemos a resposta, não é? O homem foi criado para glorificar a Deus e para alegrar-se em Deus eternamente. Só que a maior parte das pessoas não sabe disso. Ora, meus irmãos, Jesus, em certo sentido, ele foi um ser humano como todos nós. Ele nasceu e, assim como todos nós, ele precisou mamar,
ser desmamado, ele precisou crescer fisicamente, ele precisou crescer em sabedoria, ele precisou se desenvolver física e intelectualmente, mas desde muito cedo, Jesus começou a tomar consciência de quem realmente ele era e a razão pela qual ele estava no mundo. Em parte, nós temos a certeza que Jesus aprendeu bastante a respeito disso com José e Maria, que receberam aquelas mensagens angelicais e que ensinaram para ele como é que foi o nascimento dele, as circunstâncias e tudo o que aconteceu. Mas Jesus também, em parte, passou a tomar consciência de quem ele era através da sua meditação nas Escrituras Sagradas. Jesus conhecia profundamente as Escrituras. Jesus também certamente foi ensinado pelo Espírito Santo, naquelas longuíssimas horas que ele passava em oração, falando com o seu Pai Celestial, de modo que quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele já dizia que o lugar que convinha a ele estar era na casa do Pai. E Jesus sabia o que ele tinha vindo fazer nesse mundo, cuidar dos negócios do Pai. E qual era o negócio que ele veio para fazer? Lucas capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Tudo pode ser resumido nessa frase. O Filho do Homem veio para resgatar, para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para salvar. Jesus veio para trazer perdão dos pecados. Jesus veio para trazer vida nova, para nos libertar do poder do diabo, da morte, da condenação do pecado, do inferno e de Satanás. Jesus veio para trazer sobre nós, ou trazer a nós, o reino de Deus. Mas tudo isso ele conquistaria através da sua vida que ele daria por nós ali na cruz. Agora, meus irmãos, notem que nós já estamos lendo aqui no Evangelho de Marcos, pela terceira vez que Jesus chama os seus discípulos, não todos, mas ele chama os 12 à parte, e ele passa a falar a respeito do que aconteceria lá em Jerusalém. A primeira vez, nós já lemos, está registrada em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 31, e foi depois, lá na região de Cesareia de Filipe, no norte, ao norte da Galileia, foi depois que o apóstolo Pedro, falando em nome dos 12, disse que eles conheciam que Jesus era o Cristo. Então, a partir dali, Jesus começou a ensinar, e ele diz ali, é necessário, é preciso que eu vá até Jerusalém, e lá eu vou ser maltratado, lá eu vou sofrer nas mãos das autoridades, serei morto e ressuscitarei no terceiro dia. A segunda vez está no capítulo 9 de Marcos, quando eles estão novamente juntos, ele apenas e os 12, e Jesus diz para eles, olha, nós vamos para Jerusalém e lá eu vou ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E a terceira vez é essa do nosso texto de hoje. Então nós vamos voltar, queridos, para o texto de Marcos, agora os versículos 33 e 34. Está escrito assim, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Uma vez que os judeus mesmo, eles não tinham autoridade para executar ninguém, o que eles iriam fazer? Entregar nas mãos do governo romano. Primeiro Herodes, depois Herodes conduziria ele a Pilatos, e Pilatos, por sua vez, entregaria aos soldados. E os soldados então cuspiram, escarneceram, maltrataram, e torturaram Jesus até a morte na cruz. Nesse fato, meus irmãos, que era já a terceira vez, nós podemos afirmar que aqui Jesus não estava repetindo este ensino apenas porque ele era um bom professor, e todo bom professor fala várias vezes a mesma coisa até que os alunos estejam entendendo. É que isso não saía da mente de Jesus.
há muito tempo, ele já sabia qual seria o seu destino. Há muito tempo ele sabia como seria a maneira em que o reino de Deus finalmente aconteceria. E o fato de que Jesus sabia o futuro fazia com que, além da própria cruz, trouxesse sofrimento para ele, a antecipação das coisas. Jesus sabia a tudo quanto ele estava destinado. Agora, o que eu quero destacar é que quanto mais nós percebemos a consciência de Jesus, a consciência do que ele tinha, do que estava para acontecer, mais admirável é o caráter dele para nós. Porque a gente observa aqui algumas coisas. Jesus era um homem de fibra. Jesus era uma pessoa de brio. A própria missão que lhe foi dada pelo Pai era uma missão que não podia ser dada a qualquer pessoa. A própria natureza das coisas revela o caráter de Jesus. Primeiro, a missão que o Pai deu para o seu Filho Jesus era uma missão que requeria caráter altruísta. O que é altruísmo? É abnegação, é desinteresse, é pensar antes nos outros do que no seu próprio bem-estar. E Jesus veio para isso. O interesse de Jesus, antes de tudo, era a salvação daqueles a quem ele amou e pelos quais morreria. O Rei da Glória não veio para ser servido, ele diz, mas para servir. Ele veio para morrer e, na sua morte, dar a sua vida em favor de outros. Este caráter altruísta de Jesus, meus irmãos, ele ensina e ele tem inspirado, através dos milênios, a todos os seguidores de Jesus para que façam a mesma coisa. A viverem para aquele que por eles morreu, que os amou e por eles morreu. Tanto homens quanto mulheres, motivados por esse amor de Cristo, têm muitas vezes enfrentado o espólio dos seus bens. Eu estava me lembrando, pela metade, porque eu não me lembrei o nome do imperador, mas até o ano 250, quase 300 mais ou menos, vocês sabem que os imperadores romanos perseguiram os crentes. Os imperadores romanos quase que um atrás do outro, começando com o imperador Cláudio, depois Nero, depois Domiciano. A igreja de Jesus sempre foi perseguida. E um daqueles imperadores, me parece que foi Marco Aurélio, imperador filósofo, ele disse assim: não, os crentes vão para o céu, então podem tomar os bens deles, da terra, uma vez que a herança deles está no céu. Foram torturados, foram jogados aos leões, mas sempre tiveram a glória, entenderam que era uma glória sofrer pelo Senhor Jesus, porque se apegaram ao Senhor Jesus, porque tiveram nele a sua inspiração. Outros crentes, como diz a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, andaram errantes por esse mundo, homens dos quais o mundo não era digno, mas que prosseguiram na fé, porque se apegaram ao Senhor. Eu conheço gente assim, gente desapegada, gente abnegada, gente que não precisa experimentar a perseguição acontecer para terem um espírito que pensa nas outras pessoas. Esta semana, na quarta-feira, eu estava partilhando com alguns irmãos a respeito de uma irmãzinha que eu conheço faz uns 32 ou 33 anos, ou melhor, que eu conheci, e de lá para cá nunca mais a vi, mas uma irmãzinha que mora no meu coração. Ela mora lá na Bahia também, né? E ela estava me contando. É uma irmã que tem uma posição social muito boa, é uma pessoa que tem propriedades, e ela tem o hábito de ir às favelas, lá em Feira de Santana, para levar alimento para as pessoas pobres. Uma irmãzinha da Igreja Batista. E ela estava me contando, nessa época a Sarinha era bem pequenininha,
Era, né, Sarinha? E eu sabia, eu fiz isso só para provocar a maldade do coração de vocês. Que ela continua pequenininha, né? A Sarinha tinha, assim, uns 3 anos de idade. E essa irmã estava me dizendo assim, que as pessoas chegavam para ela e diziam, o nome dela era Maria José. Maria, larga a mão de ser boba. Você pensa que é fazendo boas obras que a gente vai morar no céu? Não é assim que a gente vai morar no céu. A gente tem que ter fé em Jesus, porque Jesus morreu pelos nossos pecados na cruz. É verdade, não é, meus irmãos? Jesus deu a sua vida em resgate por nós. Mas essa irmãzinha me disse, Plínio, eu sei que as boas obras não salvam, mas como é que eu posso olhar para uma menininha do tamanho da sua, comendo farinha com pimenta, e não fazer nada para ajudar? Então eu ajudo mesmo. E ela fazia isso. Apesar de ser chamada de tola, apesar de que muitas pessoas diziam para ela, você está perdendo o seu tempo, não. Eu acho aquela mulher muito parecida com Jesus. Muito parecida com aquele que veio para servir, para dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, ser cristão é buscar parecer-se com Jesus. Ser cristão não é só fazer uma confissão de fé muito bonita, é claro que é, mas ser cristão é olhar para o Senhor e ver nele também um modelo de vida para ser seguido aqui. Não adianta nada, como é que o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 25? Eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Mas Senhor, a gente fez tanta coisa no teu nome, a gente expulsou o demônio. A gente fez isso, fez aquilo, a gente profetizou. Não é isso que vai mostrar no dia em que Jesus vier, que nós estivemos seguindo Ele nesse mundo. Primeira coisa, no caráter de Jesus, um caráter altruísta. Segundo, além de ser uma pessoa altruísta, abnegada, Jesus também tem um caráter constante. Jesus não muda, é o que eu quero dizer. Imagina uma área da sua vida, irmão, em que você é tentado. Pensa, não precisa levantar a mão não, só pensa, numa área da sua vida em que você é tentado. Só há uma área da sua vida em que você é tentado? Alguma vez você já caiu em tentação? Também não precisa levantar a mão não. Alguma vez já aconteceu de alguma circunstância, algum problema, alguma pessoa fazer você se sentir desnorteado e sem saber o que fazer? Ou como diz o hino, irritado, abatido ou em dúvidas fatais? Já aconteceu? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as áreas da vida. O diabo tentou Jesus lá no deserto, quando Jesus estava com fome. O diabo tentou Jesus quando ele estava cansado. O diabo tentou Jesus através de circunstâncias difíceis. Tentou através dos hipócritas, os escribas e fariseus. O diabo tentou Jesus até através da vida de Pedro, quando Jesus é obrigado a chamar Pedro de Satanás. Jesus foi tentado, meus irmãos, mas não foi tentado do jeito que nós somos tentados. Ele foi o homem mais tentado de toda a história. Muitas vezes, por exemplo, Jesus veio para reinar, não foi? E a multidão, vendo que Jesus havia transformado ou multiplicado os pães, quiseram fazer dele imediatamente o rei. Bastava que Jesus dissesse, tá bom, e então ele seria reconhecido como rei. Mas Jesus sabia que se ele fizesse assim, conforme a multidão, então ele estaria se desviando do caminho de Deus.
Ele estaria se desviando da vontade do Senhor. Jesus também, ele diz na última noite, ele poderia chamar legiões de anjos, e os anjos imediatamente viriam ao socorro dele para livrá-lo da cruz. Só que Jesus não fez isso. Ele tinha autoridade, não é, Leonardo? Mas ele se recusou a dar ordens aos seus anjos, porque havia alguém a quem ele precisava obedecer. Jesus, ele foi tentado, mas não caiu jamais. Jesus não perdeu o foco. Ele tinha uma missão. Ele tinha algo para fazer. E então ele não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Havia uma cruz a ser suportada. Havia um cálice a ser bebido. Um batismo com o qual ele seria batizado. E para Jesus, meus irmãos, enfrentar essas coisas todas não era uma coisa fácil. Você quer ver? Por favor, mantendo aí em Marcos, vamos para Lucas capítulo 12, versículo 50. Lucas 12, 50. Está escrito assim: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. E nas várias vezes, meus irmãos, em que os discípulos confundiam as coisas, e pensavam que o reino de Deus significava apropriar-se das coisas desse mundo, seria ter o conforto desse mundo, Jesus dizia que, assim como para ele haveria um cálice de sofrimento, para os discípulos não seria diferente. Eles iriam beber do mesmo cálice. Eles iriam ser batizados com o mesmo batismo. Outro dia eu estava conversando com um homem, e ele estava contando para mim como é que ele está se sentindo cansado. E ele falou assim: pastor, eu gastei a minha vida abençoando outras pessoas. Eu sempre fiz de tudo para ajudar os outros. Mas ultimamente, eu estou me sentindo cansado. E algumas pessoas dizem assim para mim: você ficou pensando nos outros e não pensou em si mesmo. Você precisa cuidar de si mesmo. E enquanto ele me contava várias coisas, e eu fui vendo que tudo aquilo que ele me falava a respeito do que ele tem feito através dos anos era verdade, então eu respondi: olha, irmão, talvez se você tivesse vivido de outra maneira, você não estaria se sentindo assim, como você se sente hoje. Mas eu quero dizer para você como é que eu leio, como é que eu interpreto isso. Você é um homem cuja vida vale a pena, porque você é uma pessoa que ama, e as coisas que você faz é porque você ama, porque você não vive uma vida egocêntrica, e você se preocupa em ajudar os outros. Outros podem te chamar de tolo, outros podem dizer que você perdeu, jogou fora a sua vida, mas Deus não fala isso. Ao contrário, a minha leitura é que você é um homem muito parecido com Jesus. E uma vida assim vale a pena. Irmãos, vocês sabem que eu não estou aqui encorajando ninguém a uma vida autodestrutiva. Não é esse o sentido do que eu estou falando. Mas o que eu quero enfatizar é que a razão de nós sermos neste mundo é amar, é ser parecidos com Jesus, é tirar os olhos de nós mesmos e ter Jesus como nosso modelo. Ah, como nós vivemos numa época em que o nome de Jesus está sendo usado para que as pessoas sejam egocêntricas, que só pensem em si. Parece que a razão de ser da religião é que essas pessoas tenham todo o conforto material. Claro, meus irmãos, que quando nós temos algum conforto material, quem é que nos concede? É Deus. Mas o que diz a Escritura? Exorta os ricos, a fim de que não sejam ricos financeiramente, mas sejam ricos em boas obras, que acumulem tesouro no céu,
onde a nossa vida está. Ora, se uma pessoa, ela passa a sua vida cuidando de outros, ela não está jogando fora. Ao contrário, ela tem um tesouro que está sendo reservado para ela. Por isso que eu digo que Jesus é o homem mais bonito que esse mundo já conheceu. Mas uma terceira coisa. O caráter de Jesus também é um caráter corajoso. Mas pastor, a Bíblia diz que Jesus teve medo. E como é que, se Jesus teve medo, a gente pode dizer que ele foi um homem corajoso? Irmãos, é verdade que Jesus teve medo. Falando mais claramente, como é que diz o Evangelho de Lucas, na noite da sua crucificação, anterior ao dia da crucificação, como é que Jesus se sentiu? A Bíblia diz que ele ficou apavorado. Você já ficou apavorado? A Bíblia diz que Jesus ficou tão apavorado que o suor dele ficou tão denso que pareciam gotas de sangue caindo no chão. Grande era a tensão que Jesus estava experimentando. Mas você percebe, Jesus não se acovardou. Porque, meus irmãos, ser corajoso não é ausência de medo. Aliás, uma pessoa que nunca sente medo, ela deve ter algum problema mental, não é? Não ter medo é sinal de alguma, como é que é, Breno? Psicopatia? Alguma coisa do gênero, não é? O medo faz parte da natureza humana e das coisas que temos que enfrentar nesse mundo. Mas, meus irmãos, ser corajoso é lidar com o medo, é lidar com as coisas que nos causam medo. E a Bíblia diz qual foi o segredo. A Bíblia diz para nós os segredos da gente conseguir coragem nas horas difíceis. 1 João capítulo 4, versículo 18, o apóstolo João falando a respeito do dia que nós vamos estar na presença de Deus, e que diz que nós não precisamos ter medo do dia do juízo, mas aqui ele fala de um princípio que existe por trás disto, né? 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É por isso, meus irmãos, que eu tenho comigo mesmo que a religião que produz crentes que vivem à base de medo não é uma religião de Deus. Porque a religião que nos leva a amar a Deus é entender o grande amor que Deus tem por nós. O perfeito amor lança fora todo o medo. E é por isso também que eu não gosto de passar medo em ninguém. Porque se tem uma coisa que é ruim, é a gente sentir medo, não é? E como é que diz a Escritura? Faça para os outros aquilo que queres, que você quer que façam para você. Outro dia eu estava comentando com os irmãos aqui, não faça aquilo que você não quer que esperem. Me ajuda aí, Rolando. Deu para entender, né? Não faça o mal, faça o bem. O perfeito amor lança fora o medo. Mas eu quero aplicar isto a Jesus, meus irmãos. Sabe por que Jesus enfrentou o medo? Amor. Amor a Deus. Amor à palavra de Deus. Amor àqueles por quem ele iria morrer. Isso fez dele enfrentar tudo quanto ele precisava enfrentar. E o exemplo de Jesus precisa nos inspirar nisso também. Eu estava me lembrando esta semana, eu conheço um pastor que certa vez experimentou dias muito, muito difíceis. Aliás, eu acho que eu não conheço nenhum pastor que não tenha experimentado dias difíceis, não é? Mas esse homem, ele e a igreja na qual ele servia, embora a igreja não soubesse, eles estavam sendo literalmente ameaçados por bandidos. Chantagens, ameaças, a igreja estava correndo perigo, a igreja não sabia. E esse homem estava muito preocupado. Não sei se era a cabeça dele ou se era fato, mas às vezes
Ele ouvia barulho na igreja, alta madrugada, ou na casa dele, ele já levantava para ver se estava tudo certo, se não estava acontecendo nada de ruim. E um dia, de madrugada, ele estava orando e ele falou assim: Senhor, eu estou com medo. Estou com vontade de ir embora desse lugar. O que eu devo fazer? E veio a palavra a ele dizendo: o mercenário, que não é pastor, vê vir o lobo e foge. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele disse: Senhor, entendi. Assunto encerrado, e continuou o seu trabalho, sem medo. Por que ele teve a capacidade de continuar o seu trabalho sem medo? Porque ele olhou para o pastor dele, o bom pastor, e a vida do bom pastor foi inspiração para ele. Irmãos, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o modelo do caráter perfeito. Quando é que nós vamos ser perfeitos nesse mundo? Não seremos, mas nós temos um modelo a seguir. Eu gostaria de concluir a nossa meditação com um outro versículo na palavra de Deus, que está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 21. Eu peço que os irmãos me acompanhem na leitura deste texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. E eu quero que você, por favor, preste atenção especialmente na palavra chamados. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Chamados para quê? Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Você foi chamado por Deus? Agora você foi chamado para quê? Para isso mesmo. Cristo deixou-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Esses dias eu li alguma coisa, bem resumida, de um homem chamado Viktor Frankl. É Frankl que a gente fala? Viktor Frankl foi um judeu austríaco, sobrevivente dos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra. E ele escreveu alguns livros, principalmente a respeito do sentido da vida. E ele diz que para a gente sobreviver, a gente precisa ter uma razão para viver, que é mais do que sobreviver, que é viver. Esse homem era um judeu, até onde eu sei, ele não era cristão. Mas eu vi ele dizendo assim numa entrevista: os jovens precisam de heróis. Pessoas que sirvam para eles de modelo, a fim de que eles se tornem pessoas melhores do que são agora. E você se lembra que a tia Marta falou a mesma coisa para o Peter Parker, né? Os jovens precisam de heróis. Nós precisamos de heróis. Quem é o maior herói de todos? Quem é a pessoa mais digna de imitação? Quem é o melhor exemplo que nós podemos seguir? Aquele que nos amou tanto, que deu a sua vida por nós. Eu quero fazer duas aplicações gerais, meus irmãos. Primeiro, se você ainda não disse sim ao chamado de Jesus, em nome de Jesus, eu estou te chamando agora. Segue a Jesus. Receba Jesus como seu Salvador. Veja como Jesus te ama, a ponto de morrer por você. Procure conhecer Jesus cada vez mais. Leia os evangelhos, leia a palavra de Deus. Ore, medite na palavra de Deus, viva pelas Escrituras. Siga a Jesus.
Mas em segundo lugar, se você é daqueles que já está seguindo a Jesus, se você já conhece a Jesus, busque em Jesus a razão de ser da tua vida, a tua grande missão. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Como é que o Senhor quer que eu empregue o meu tempo, o meu dia a dia? Senhor, os bens que o Senhor colocou na minha mão, como é que o Senhor quer que eu use? Como é que o Senhor quer que eu empregue os meus bens materiais, o meu dinheiro? Viva para fazer a vontade de Jesus. Medite no altruísmo de Jesus. Medite na abnegação de Jesus, que não viveu para si mesmo, mas que viveu em favor dos outros. Contemple como Jesus manteve o foco, como ele não se desviava diante das tentações, como até o fim ele permaneceu fiel. Considere a coragem de Jesus. Aqueles discípulos, os filhos de Zebedeu, quando vão fazer esse pedido a Jesus, eles não estão revelando coragem nenhuma, não é? Mamãe, vai falar com ele. Mas esses homens são transformados depois. E esses homens morrem por causa do Evangelho. Medite na coragem do Senhor. Aprenda com o Senhor Jesus. Que seja Jesus aquele que te livrou do mundo, do pecado, do inferno, da morte, do diabo, aquele que te salvou, seja também a tua inspiração, o teu modelo para viver. Amém.